parte mais prática, aqui, de mais ensinamento desse workshop, ela já aconteceu. Hoje é a 10ª aula. Pela minha previsão já era para estar acabando, mas estou um pouco atrasado. Mas, na realidade, o que falta agora é quase que uma leitura mesmo. É mais conhecimento. Eu dei mais ênfase até a aula passada, a 9ª aula, mais devagar, repetindo, puxando variáveis em relação ao texto do livro, porque realmente era a parte mais importante. Então a gente vê que dentro das 9 aulas que já aconteceram, se a gente quiser fazer as práticas recomendadas para entrar no caminho de probacionário, para entrar no caminho do discipulado, para entrar no caminho realmente dos iniciados, tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa. E é aí que a gente vai mostrar para a gente mesmo, não tem que mostrar para ninguém, se nós somos espiritualistas ou não. O espiritualista, quando ele realmente recebe alguma informação, seja em cursos, seja em leituras, e ele percebe realmente que tem alguma coisa a ser feito, ele faz. O espiritualista vai atrás. O intelectualista, ele acaba focando mais no conhecimento, para mostrar que realmente ele aprendeu aquele conhecimento e entra em discussões com outras pessoas, com outros grupos. Não, essa verdade aqui é melhor que aquela outra verdade lá. Isso aí é bom, socialmente é bom, mas não é o objetivo. O objetivo realmente é que a gente seja espiritualista. Eu estou sempre falando, não custa repetir mais uma vez, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Religião é coisa da mente. A gente não pega nenhum grande mestre que tenha criado uma religião. Jesus criou o cristianismo? Não. Quem criou o cristianismo foram seguidores que vieram depois de Jesus. Buda criou o budismo, também seguidores. E assim vai em todas as religiões. Porque essas pessoas que são conhecidas como iluminadas, autorrealizadas, eles sabem a realidade. Que a única verdade maior é Deus dentro de nós. A procura de um Deus fora de nós é uma espécie de idolatria, seja qual for a religião. Por que procurar realmente um Deus lá fora, se ele está dentro de mim? É por isso que é ensinado que muitas vezes nós somos o assassino do real. A Blavatsky tem uma frase muito forte, quando ela diz que a mente é a assassina do real. Enquanto estivermos usando a mente para entender espiritualidade, isso vai ser intelectualismo. Nós não vamos realmente muito longe. Vai faltar sempre alguma coisa. Então, a espiritualidade não é para ser praticada com a mente. É claro que a gente tem que convencer a mente para poder praticar a espiritualidade. Que a prática da espiritualidade é o silêncio, é o voltar para dentro. Agora, como é que a gente faz isso se a nossa mente não foi purificada e ela quer prazeres, ela quer participar, ela quer mandar, quer fazer tudo?
Então a mente está envolvida nesse sentido, de ser convencida a procurar alguma coisa maior do que ela. Quando ela está convencida, ela começa a cooperar. Isso é a purificação da mente. E nós vamos fazer isso através desses workshops, através de leitura, através de práticas de respiração, de postura, práticas devocionais, rituais. Tudo isso, o objetivo maior é a purificação da mente. Porque aquele ser que realmente realizou, ele não vai fazer nem mais meditação, não vai fazer ritual, não vai fazer prática devocional, porque perde o sentido. Perde. Pode até fazer como instrutores. Então a gente pega o Ramana, ou pega o Maharaj, eles fazem algumas práticas lá, mas na realidade, porque as pessoas que os procuram são devocionais, ele sabe que a prática devocional é boa para purificar a mente. Depois da mente purificada, não é necessário mais nenhuma prática. Nenhuma. Por quê? Porque a vida vai ser a prática. Tudo que ele faz vai ser uma prática, mas é uma prática sem esforço. Hoje, as práticas espirituais para nós denotam esforço. Enquanto tem esforço, é a mente que está trabalhando. Então não tem que fazer, não, muito pelo contrário, continue o teu esforço, continue fazendo. É a fase de purificação. Mas os mestres realizados realmente, eles não procuram mais nada fora de si. Está tudo dentro dele. E também dentro de nós. Totalmente dentro de nós. É questão simplesmente de acreditar, purificar a mente e fazendo essas práticas que estão falando aí. E gradativamente as coisas vão acontecendo passo a passo, até que vem aquele acontecimento que é chamado de graça. Graça realmente é o contato com Deus dentro de nós. E ela acontece através dos processos de purificação. Então, que sejam bem-vindas todas as práticas, sejam cristãs, sejam budistas, sejam muçulmanos, seja o que for. Faz parte do processo de purificação. Quando esse processo vai crescendo um pouco dentro de nós, você vai ver que as práticas vão mudar. Vão mudar porque a gente aprendeu práticas em livros, em cursos, e as práticas vão começar a brotar de dentro da gente. E é uma loucura. As práticas mudam tudo. Muda tudo. Não tem regra mais. Não tem mais pranayama, não tem posição, não tem isso, não tem aquilo. Nada mais é importante. Por quê? Porque a conexão está estabelecida. E aí quem nos ensina é o ser interior. Esse é o processo. Então insistam, gente, vamos fazer. Vamos fazer, sim. Tá? Nenhum de nós aqui tem a mente totalmente purificada. Nós estamos influenciados pelo mundo, sim. Mas não tem nada de errado, está tudo certo. Errado é uma palavra que não existe para quem é espiritualista. E certo também. Não tem nada certo. Nada errado. Tudo simplesmente é. Para o espiritualista é desse jeito. Nada certo, nada errado, tudo é. O que acontece, acontece. O espiritualista percebeu que ele é aquela figura que eu estou sempre dizendo aqui,
Ele é o observador do que acontece no mundo. Ele não está no mundo. Ele simplesmente observa o grande jogo universal. Com essa percepção, a gente não se importa muito mais com as dificuldades ou com os prazeres que o mundo traz. Claro que a gente está envolvido, gente. Não vou achar que ninguém não está, não. Estamos, sim. Mas vai diminuindo. Então, só para completar isso, tá? Lembrar realmente esse ensinamento, que ele é muito importante. Então, a prática mais importante de todas que estão aqui, que nós falamos, é a prática da autoobservação. Observar-se diariamente, todo dia, o que você está fazendo. Como se você fosse outra pessoa observando o que você está fazendo. Não tem importância. Observar. Com esse trabalho de autoobservação, gradativamente a gente vai percebendo realmente de que eu não sou o corpo. Depois você vai perceber que você não é as emoções, que você não é o pensamento, você é o observador de tudo isso. Aí fica bem mais fácil viver neste mundo. Bem mais fácil. Vão acabar os desafios? Não. Vão continuar tendo desafios, sim. Os desafios fazem parte desse processo de purificação da mente. Ok, gente? Vamos continuar falando sobre os iniciados. Semana passada a gente tinha acabado de dizer que dentre nós existem, estou dizendo exatamente nós nessa sala, existem pessoas que são iniciadas, sim. Primeira e até segunda iniciação. E não sabem que são. E se sabem que são, não fazem propaganda de que são. Nesse sentido. Vocês se lembram? Primeira iniciação. Pessoa que é senhor do mundo físico. Então, pessoa que realmente vive no mundo, vive em paz, em alegria, comungando com a natureza, ajudando aqui, ajudando lá. Às vezes nem é religioso. Esse cara pode ser um iniciado, ele aprendeu a conviver com o mundo. E muitas vezes não se mostra que essa pessoa é isso ou não. Segunda iniciação. Nós somos senhores também do mundo astral. Senhores do mundo astral significa que nós somos senhores das nossas emoções, boas ou ruins. Então, tem pessoas que realmente são senhores disso aí. Pega um Gandhi. Um Gandhi fez a independência da Índia através da não violência. Os ingleses provocavam ele de todas as formas para ele reagir, para forçar uma situação de guerra, e ele nada. Pega um São Francisco de Assis, o amor que ele tinha pelos seres, pelos animais, tudo mais. São seres iniciados. E não dizem que são, não. Então é isso aí. Então compreendamos isso. E tem casos também que são ensinados, de pessoas que são iniciadas, mas tem um karma de outras existências, e às vezes vem para esse mundo aqui, traz esse karma, e às vezes até não tem a menor aparência de que é um cara fortemente espiritualizado, às vezes até um autista. E às vezes é. Pode ser. Então, só isso aí, gente. Eu estou falando isso, é para a gente não se menosprezar e, ao mesmo tempo, também não se elevar demais. E também não endeusar ninguém. A única coisa que a gente pode e deve endeusar é o Cristo dentro da gente.
Esse é o ser que a gente deve realmente endeusar. Endeusar seres fora de nós, no fundo, é uma ignorância. Mesmo que seja um mestre de sabedoria. Ele é um mestre de sabedoria porque a essência espiritual se manifestou totalmente nele. Mas essa essência espiritual está dentro de mim também, está dentro de todos. Por isso que a gente não pode endeusar ninguém, absolutamente ninguém. É menosprezo ao nosso Deus interior. Doído, né? É totalmente contrário ao que as religiões ensinam, que você tem que ser devoto desse, devoto daquele, você tem que endeusar, tem que colocar no altar e tudo mais. Aí vem a teosofia e o ocultismo e fala que não. Endeuse aquele ser que está dentro de você. Converse com ele, fale com ele. Ele conversa com a gente, acreditem nisso, gente. Dúvida danada quando a gente tem. Pergunta, questiona. Eles respondem. Vamos em frente. Então, iniciado, ele pode ver parte do futuro. Claro que quanto maior a iniciação, mais ele vai enxergar. Isso tem diversos seres aí que a história mostra que realmente eles percebem o futuro. Partindo de nomes conhecidos como Nostradamus, ou exemplos dentro da nossa família mesmo, que às vezes alguém é avisado de que alguém ia sofrer um acidente, que alguém ia morrer. Tem tantos relatos por aí que mostram que realmente o futuro é um livro aberto. Então, presente, passado e futuro, sob o prisma espiritual, isso é chamado de registros akáshicos. Passado, presente e futuro. Tudo estabelecido, tudo exatamente estabelecido. Então, quem tem a possibilidade de fazer pesquisa nesses registros akáshicos, vão enxergar o passado, o presente e o futuro. Um belo exemplo disso é um membro da Teosófica, o nome dele é Leadbeater, tremendo clarividente. Então ele fez diversas obras dele a partir de pesquisas no registro akáshico. E foram pesquisas tanto do passado quanto pesquisas do futuro. Como é uma coisa meia psicológica, ele acerta e ele erra, porque a interpretação é difícil de ser feita realmente. Mas está lá. Então, iniciado, gradativamente, ele vai aprender a ler aquilo que está nos registros akáshicos. Então, nosso futuro, por mais que a gente trabalhe para mudar ele está escrito, viu? Totalmente escrito. Tem nada que a gente pode fazer para mudar isso. Nada como pessoa, como personalidade. Como espírito, a gente tem a perspectiva de realmente captar tudo isso. Tá? Então, o iniciado também, ele vem aqui e fala que ele sabe também que o nome e esforço está tudo registrado. Tudo registrado. Então, significa que eu não vou fazer nada? Tente não fazer nada. Tente. Ninguém não consegue não fazer nada. É impossível. A gente vai, mesmo sabendo essas coisas, nós vamos desempenhar o nosso papel da mesma forma. Porque é através de nós que o futuro vai acontecer. Então, nós vamos fazer. E se, de repente, eu falo assim, não, eu não vou fazer mais nada, eu já entendi tudo, não faço mais nada. Já estava escrito no teu registro akáshico que você ia fazer isso. É isso, gente. Então, esse negócio de que as coisas acontecem como a casa de Maria Joana aqui, não é assim. Não é assim. Então, tem a figura que eles chamam de vigilante silencioso, tomou conhecimento. Vigilante silencioso é um termo que é utilizado
em diversas formas dentro do ocultismo. Tem o vigilante silencioso dentro de mim, que é o observador. Ele não faz nada para mudar o que o mundo vai acontecer, mas ele é o vigilante silencioso de tudo que acontece comigo. E ele fica sussurrando para a gente, simplesmente sussurrando. A historinha do grilo falante lá com o Pinóquio. Que o Pinóquio era um bonequinho e queria virar um menino. Então, o grilo falante era a consciência dele. Então, esse ser vigilante silencioso em nós é isso. Ele sussurra para nós essas verdades que estão escritas aí nos livros sagrados. Tá? Então, é ele. Mas não é só esse termo é utilizado também, o Logos planetário. Planeta Terra é o veículo de manifestação de uma grande entidade chamada Logos planetário. Então, no que tange ao planeta como um todo, o vigilante silencioso é o Logos planetário. No que tange ao sistema solar, o vigilante solitário é o Logos solar. Então, esse termo é utilizado, às vezes confunde um pouco, tá? Mas tudo está sempre o menor dentro de um maior, esse dentro de um outro maior ainda, e vai em frente, tá? Então, pegando as personalidades que participam das cerimônias de iniciação, então vai falar que existem entidades planetárias, porque a iniciação ela é um ritual, onde existem cetros onde vão pegar, canalizar a energia e jogar em cima de um discípulo, uma energia muito, tipo vibracional muito diferente, para acelerar o desenvolvimento desses chakras que eu falei, que era o chakra cardíaco, da garganta e o da cabeça. Então é feito dessa forma. Então tem seres que realmente oficiam o processo de iniciação. Tá? Esses seres são entidades planetárias, tipo as iniciações superiores, a sexta e a sétima. Quem professa esse ritual é o ser que é o espírito da Terra. Então, o vigilante silencioso é a vida animadora do planeta, e ele tem como representante o Senhor do mundo. Porque dá para imaginar, né? Ele é um ser planetário que gera um planeta. Se ele fosse ter um tete-a-tete com a gente aqui, não tem como. É como a gente fala, querer que Deus venha até falar comigo. Não tem como. Por quê? Porque eu sou uma criatura microscópica. Então, ele delega essas informações a seres que estão mais próximos de nós. Então, o vigilante silencioso, ele é representado aqui por esse ser que é conhecido como Sanat Kumara, o Senhor do Mundo, que eu já falei de outras vezes. Então, do ponto de vista do nosso esquema planetário, no planeta Terra, o ser mais importante é o Logos planetário. De novo, gente, aquela comparação que eu falo. Para bactérias que vivem dentro de mim, o ser mais importante sou eu. Eu sou uma bactéria no corpo do planeta, ou menos que uma bactéria, sou um átomo, sou uma célula. Então, para nós, o ser mais importante é o ser onde nós vivemos. Esse é o Logos planetário, nós vivemos nele. Então, Deus para nós, até a quinta iniciação, Deus para nós é o Logos planetário. Sexta e sétima já são iniciações solares. Então, ele vai escapar daquilo que é a influência do Logos planetário e vai ser influenciado pelo Logos solar. A ampliação de consciência foge do planeta Terra e entra na consciência solar, sexta e sétima iniciação. Então, atua através do representante dele, que é o Sanat Kumara, tá? E ele mantém o mundo todinho dentro da aura dele. O mundo, vamos dizer, o mundo humano, o mundo dévico, tá? Então, essa grande identidade, ela é contatada pelo adepto na quinta iniciação. Primeira iniciação, vamos lembrar de novo, gente, na sequência.
dominou o mundo físico. Segunda, dominou o mundo astral. Terceira, dominou o mundo mental. Quarta, a iniciação, dominou o mundo búdico. Quinta, é o mundo átmico. Chegou no mundo átmico, quinta iniciação, já tem a consciência total do logos solar, do logos planetário. A expansão de consciência. Eu me torno praticamente tudo o que o logos planetário sabe, o conhecimento que existe nele, eu passo realmente a ter todo o conhecimento planetário. É aí que é a coisa importante que a gente vai entender quando é dito que o aprendizado é mais importante ele ser na vertical do que na horizontal. Se eu quiser aprender tudo sobre o planeta Terra, aprendendo átomo por átomo, país por país, oceano por oceano, vou demorar 10 mil anos e não vou aprender o que eu tenho que aprender. Agora, existe uma consciência que gerou o planeta. Se eu tenho a consciência que ele tem, eu aprendi tudo. Então, esse aprendizado ele é mais importante quando ele acontece na vertical. É ampliação de consciência. É o que nós estamos fazendo. Aqui é só uma curiosidade que tem um festival de Vesak lá na Índia, que ocorreu agora na lua cheia de Touro, onde o Senhor Buda realmente jorra bênçãos por toda a humanidade. Então ele vem, uma promessa que ele fez em vida, de que ele não abandonaria o mundo, continuaria no mundo, e uma vez por ano ele ia descer do plano que ele vive, que é o plano átmico, ele ia descer até o plano astral para fazer esse festival. Tá? Aqui outra curiosidade também, houve uma certa época aqui que a hierarquia do nosso planeta queria invocar o vigilante silencioso, que era o espírito da Terra. A hierarquia do nosso planeta era o Sanat Kumara, o Buda, o Cristo, os mestres. Eles estavam chegando a um ponto que iam invocar totalmente o espírito da Terra para resolver uma encrenca. A encrenca estava muito grande. Tá? Então, eles fizeram uma consulta, o Logos Planetário, o Senhor do Mundo, o Buda de Atividade, o Mahashohan, o Manu, e resolveram que não vamos interferir não, vamos deixar a coisa a continuar acontecendo, porque a humanidade vai resolver o que tem que resolver sem a nossa interferência. Porque se eles interferem, isso gera um karma danado também. Tá? Então, ficou decidido observar, antes de interferir, o karma do planeta ia ser atrasado. Isso aqui ocorreu, dito, na Segunda Grande Guerra. Na Segunda Grande Guerra, a coisa estava... A guerra... É difícil a gente entender um negócio desse. A guerra teve um ponto que ela poderia acabar antes da hora. A gente acha que acabar a guerra antes da hora é bom, mas não era. Porque a guerra era para resgatar uma série de karma de todos os seres envolvidos, inclusive planetário. Então, eles não interferiram e a guerra não acabou. Tá? A confiança na capacidade do homem foi justificada e a guerra não acabou e foi até 1945, porque tinha até uma guerra, ela estava pré-estabelecida e ela era realmente resgate kármico. Então não interferiram, deixaram que os homens realmente continuassem e a coisa aconteceu como deveria. Tá? Então o Logos Planetário, em termos de iniciação, ele só faz as duas finais, sexta e sétima. Lembrando que nós já falamos em outras vezes, compulsória é até a quinta. Mestre de sabedoria, senhor dos três mundos. Foi para isso que as nossas mônadas entraram no processo evolutivo. Dominar os três mundos. Quem vai participar da sexta e da sétima iniciação, depois tem a oitava, a nona, a décima, são seres que vão continuar no mundo em evolução. Então os mestres de sabedoria se tornaram Chohans na sexta iniciação, se tornaram Mahashohan ou Bodhisattva na sétima iniciação, o Buda na oitava iniciação, o Senhor do Mundo na nona iniciação. Então são consciências que continuam no processo do mundo, mesmo depois de que
dominaram o mundo, os 3 mundos. Eles vão continuar participando do jogo até o final daquilo que é chamado de Mahamanvantara, é o ciclo solar. Então, até o final desse ciclo solar, enquanto o Sol nosso existir, esses seres vão continuar trabalhando em prol do progresso do mundo em evolução. Esses são os que vão ficar na 6ª, na 7ª e vai para aí afora. Então, a grande maioria, depois da 5ª iniciação, volta para o mundo divino e saem do mundo material. Tá? Todos nós estamos exilados neste mundo. Todos nós. Por quê? Não vamos discutir que não dá para afirmar o porquê. Aprendizado, karma. Por que estamos exilados aqui? Saímos de um mundo espiritual e vem para um mundo material, onde só tem dificuldades. Se eu observar direitinho, a gente vê que o pensamento tem vida. Vocês já pararam para perceber que pensamento é vida? Pararam para meditar sobre isso? Sim, se você gosta de uma pessoa, você pensa naquela pessoa, você sente prazer. Pensamento. A pessoa não está junto com você. Ainda mais se a outra pessoa pensa em você também, parece que a coisa pega mais forte ainda. Então, se pensamento é vida, se a gente fosse pensamento, não seria muito mais fácil do que carregar um corpo pesado, que nem é o corpo da gente? Para você ir num ou outro lugar, dar um trabalho danado, você precisa de carro, precisa disso, precisa daquilo outro. É muito melhor ser pensamento do que ser corpo físico. Porque um pensamento interage com outro pensamento no mesmo plano. Então, pensamento com pensamento, para os dois, é como relacionar pessoa com pessoa. Então, esse é o lado que a gente está falando aqui, tá? Então, é melhor a gente voltar efetivamente para o mundo espiritual, que lá é muito melhor do que aqui. E graças a Deus é isso mesmo. Aprendeu a dominar os 3 mundos, a grande maioria das almas em evolução voltam para Deus. Não ficam mais aqui. Os que ficam são poucos, cujo destino realmente já era fazer esse trabalho todo. E ainda bem que tem esses caras, né? Se esse mundo já é complicado, imagina sem o Cristo, sem Buda, sem Gandhi, sem esses caras aí. Seria muito mais difícil. Tá? Então, o Senhor do Mundo é o iniciador único. Ele tem outros nomes, Ancião dos Dias, primeiro Kumara, Sanat Kumara. Tá? Ele tem o trono dele em Shambhala. O Senhor do Mundo, ele é físico. Ele tem corpo físico. Físico, entenda que tem 7 subplanos no mundo físico. Sólido, líquido, gasoso e 4 nível etérico. Então, ele tem corpo etérico. A gente não vê criaturas etéricas porque a gente não treina a nossa visão. Se a gente treinar a visão, porque a visão que enxerga o etérico é a visão física. A visão que enxerga o astral já não é a visão física, é a do corpo astral, outro veículo. Então, se a gente treinar a nossa visão, a gente vai enxergar o etérico. Então, essa Shambhala, essa cidade chamada Shambhala, ela existe, é ensinado que ela fica no deserto de Gobi, mas ela fica dentro dos 4 níveis etéricos. Tem o mais sutil, que é o primeiro, é o atômico. Depois tem um segundo nível, essa Shambhala fala que é no 3º nível. Então, mesmo que a gente desenvolver a percepção etérica agora, a gente ainda não vai enxergar ela, vai ter que desenvolver um pouco mais, mas ela está lá. Então, ele é chamado também de o grande sacrifício, ele escolheu cuidar da evolução dos homens e devas, tá? Até que todos estejam ocultamente salvos. Então, ele assumiu essa missão. Outros assumiram também missão parecida com essa, no caso do Buda. O Buda, quando ele foi embora, ele resolveu não ir por amor à humanidade. Então, ele é a mesma coisa, por amor à humanidade, ele assumiu essa tarefa de nos conduzir nesse processo todinho, tá? Até que estejam ocultamente salvos.
tradução de ocultamente salvos. Quinta iniciação. Até a quarta pode cair. Na quinta não cai mais. Está ocultamente salvo. Esse é o ensinamento que ele está falando. Então a função dos 3 Kumaras que vieram junto com Sanat Kumara, vocês se lembram que nós falamos aqui, isso aconteceu na Lemúria, há 300 milhões de anos atrás, aconteceu na Lemúria. O Sanat Kumara é o Logos venusiano, de Vênus. O planeta Vênus e o planeta Terra são opostos, Opostos em que sentido? Um é positivo e o outro é negativo. Então se atraem. É igual o homem e mulher mesmo, mas num nível não sexual. É um nível muito acima do sexual. Então Vênus e Terra são opostos polares. Está me faltando um nome, é polar esse aspecto. Então, como são planetas, são seres, um ser que gerou Vênus e outro ser que gerou Terra. Eles são opostos polares, e os opostos polares, no fim do processo de evolução, eles se fundem. Então, Vênus e Terra, esses 2 seres vão se fundir. E quando eles se fundirem, eles realmente vão produzir eletricidade, vão se tornar uma coisa que não dá para explicar em palavras ainda. Porque para nós hoje, você pegar positivo e negativo e colocar junto, é curto-circuito, né? É o que a gente vê, dá um curto-circuito. Não dá para explicar o que é isso, mas é esse o ensinamento. Então, esses Kumaras vieram também de Vênus, justamente, não é uma casualidade. É que dentro da evolução, que a gente acha que evolução é uma coisa do ser humano, a evolução ocorre em todos os níveis. Todos os níveis. Um átomo está em evolução, uma molécula está em evolução, mineral está em evolução, vegetal, animal, humano, devas, planetas, o Sol, tudo está em evolução. Tá? Então, essa aqui é a função dos seus Budas de atividade, são aspectos do mesmo Uno e estão nesse processo de evolução. E eles realmente entraram para acelerar o processo da Terra, porque Vênus e Terra são opostos polares e vão se juntar no final do Manvantara, numa entidade única. É difícil de falar isso, mas ao mesmo tempo não é. Para quem estudou hinduísmo, nós vamos lembrar que para cada grande ser, ele tem uma consorte. Ele tem aquilo que é chamado Shakti. Então, se você pegar Shiva, ele tem o aspecto feminino dele. Shiva é o aspecto masculino, mas ele tem uma consorte, que é a Shakti, que é o lado energia. Ele é o lado espírito e Shakti é o lado energia. Então, Shiva tem uma consorte. Se a gente pegar Krishna, Krishna tem uma consorte. Se pegar todos os grandes seres, ele tem a contrapartida dele, realmente, e os dois são um só. Por que não pode ser a mesma coisa no nível planetário? É a mesma coisa. Então, o planeta Terra tem a tua consorte, que é Vênus. Só que eles ainda não receberam as iniciações finais, de forma que eles se fundem num único e grande ser. Eles vão chegar lá ainda, estão em processo evolutivo. Então, como acontece em cima, acontece embaixo. Então, nós aqui também, estamos todos nós procurando, ainda dentro do nosso mundo em miniatura, estamos procurando também a nossa consorte. Então, tem alguém que é positivo e tem alguém que é negativo. E esses dois vão se fundir e vai formar um ser que é espírito e matéria, ao mesmo tempo, fundido num único ser. Esse é o propósito desse mundo. A matéria, ela por si só, ela é inerte. A matéria, ela é escura. O espírito é luz. Mas o espírito sem a matéria não tem como se manifestar.
A matéria sem o espírito, ela é inerte. Então precisa juntar os dois para fazer uma coisa completa. Então esse é o propósito. Então cada um de nós, dentro do nosso mundo, vai chegar no final dos nossos ciclos de iniciação, vai achar o teu oposto polar e vai se juntar também num único ser. Aí é um ser completo. Ele não é nem espírito, nem matéria, ele é os dois. Como eu estou falando, quem estudou o hinduísmo vai ver que cada deus hindu tem uma consorte. Ele já se juntou com aquele oposto polar dele. Isso estamos todos fazendo também. Tá? Isso existe em todos os níveis. Existe para o Sol. O nosso logo solar está procurando o oposto polar dele ainda, não encontrou. O nosso planeta também não encontrou. Esse encontro vem nas iniciações finais, onde realmente o espírito e a matéria se condensam numa coisa única. Porque ambos são divinos. O espírito é divino e a matéria também é divina. Tá? E é ensinado também que, por exemplo, eu sou positivo para as criaturas que vivem dentro de mim. Eu, através de positivo, eu atraio todos os seres que formam o meu corpo. Então, eu sou positivo em relação a todos os átomos que compõem o meu corpo. Então, os átomos que compõem o meu corpo, em relação a mim, eles são negativos. Ok? Isso sou eu. Como eu vivo dentro do logos planetário, eu sou negativo em relação ao logos planetário. E ele é positivo em relação a mim. Tanto que o logos planetário atrai todos os homens e todos os que estão na evolução angélica do planeta também, atraem todos eles para o corpo dele. Porque ele é positivo em relação a esses seres. Por outro lado, o logos planetário ele é negativo em relação ao logos solar. Deu para entender que à medida que vai crescendo, ou nós somos positivos ou nós somos negativos? Então é nesse sentido que é o ensinamento oculto. Então nós somos ou positivos ou negativos. E cada um de nós vai, à medida da evolução, achar o teu oposto polar e vai formar um ser completo, espírito e matéria. Essa é uma das maiores explicações do porquê de que uma determinada mônada se isola nos mundos materiais. Ela realmente ainda está procurando aquele oposto polar para fazer a união de pai e mãe. Através da união de pai e mãe, gera o filho. O universo é o filho do princípio espiritual maior, positivo e negativo. Percebem, gente? Então, esses caminhos, é aí que a gente vai começando a entender, refletindo, às vezes até aqui no curso mesmo, que vem algumas ideias que mostram o porquê dessas coisas estarem acontecendo, o porquê que a gente realmente está nesse mundo em evolução. Tá? Então, essa é uma conexão vital com o candidato à iniciação. Esses kumaras transmite ao corpo causal do iniciado a energia que destrói a matéria do terceiro subplano. Aqui nós estamos falando da morte do corpo causal, o início da morte do corpo causal. Nós falamos que a gente morre fisicamente, perde o corpo físico, a gente vive no astral. Depois a gente morre astralmente e vive no mundo mental. Esse é o processo da morte para nós como humanos. Tá? Mas nós como alma, nós como alma espiritual, nós temos 3 princípios. E o princípio mais baixo da nossa alma é o princípio manásico, é o princípio da mente superior. Então, a nossa alma, assim como eu tenho o corpo físico, astral e mental, a alma tem 3 corpos: mental, superior, búdico e depois o átmico. Então, esse mundo, esse terceiro, são 3 subdivisões do plano mental que faz a nossa contrapartida
de nosso eu superior, de nossa... Então, aqui, quando começa a acontecer, primeiro a gente vai perder a nossa contrapartida do terceiro subplano mental. Tem a segunda e tem a primeira. Então, começa a acontecer aqui, ó, essa conexão aqui, ó, onde acontece que destrói a matéria do terceiro subplano. Então, significa que, nesse instante, a nossa alma, que tem matéria de 3 planos mentais, subplanos mentais, passa a ter matéria só dos 2 subplanos superiores. O que nós estamos explicando com isso? Que o corpo causal está sendo refinado. Assim como nós, como personalidade, nós temos o nosso corpo etérico, nós estamos gradativamente acumulando mais matéria etérica do primeiro subplano etérico. Quando nós tivermos só matéria do primeiro subplano etérico, então significa que a evolução física acabou. Nós melhoramos, construímos o nosso veículo etérico perfeito. Aqui, para a nossa alma, no mundo mental, acontece a mesma coisa. Então, a primeira coisa, ela perde a matéria do terceiro subplano mental. Só tem mais 2 níveis. Tá? Outro Kumara transmite uma força do segundo subplano, na quinta, tá? E na quinta iniciação é a força do primeiro subplano introduzida a liberação final. Então você vê que esse processo que nós estamos falando aqui de purificação, que a gente tem que passar aqui no mundo, através de estudos, através de meditação, alimentação adequada, tudo mais, o nosso ser, a nossa alma passa pelo mesmo processo de purificação. Perde um subnível até chegar só matéria do primeiro nível do plano mental. Chegou lá depois, inclusive esse vai acabar de existir e, finalmente, a nossa alma é integrada totalmente com o princípio superior. Veja bem, nós temos um princípio Atma, um princípio Buddhi e um princípio Manas. O princípio Manas deixa de existir e o nosso eu superior passa a ser só Atma Buddhi, não Atma Buddhi Manas. Ela passa a ser Atma Buddhi. Não tem mais manas, não tem mais mente. Então, a atuação daquela alma é uma coisa fenomenal. A mente, como é ensinado pela Blavatsky, a mente é assassina do real. É a mente que ilude o ego, o ser espiritual que está em evolução, e a nós também, como personalidade, é porque ela esconde o real. Então, quando a gente se livrar, não temos mais esse princípio chamado princípio mental, nós somos a Atma Buddhi, então a atuação é vontade e sabedoria, não mais atividade inteligente. Então, esse é um ensinamento. Isso aqui é confuso, gente. Tá? Eu estou tentando passar algumas coisas de acordo com a minha compreensão, mas eu realmente entendo que não é fácil dessa compreensão. Para isso, a gente tem que realmente fazer através da lei da analogia. Assim como a personalidade está sendo purificada, a alma também está sendo purificada. Depois, a mônada também, até chegar no nível solar. Isso não tem fim, não, tá? Então, o segundo Kumara, na força do segundo subplano, é o mais importante em conexão com o corpo egóico e produz a completa dissipação. É o que está acontecendo com o segundo Kumara. Então, na iniciação, na cerimônia, o iniciado se apresenta perante o Senhor do mundo, esses seres formam um triângulo para trabalhar realmente nesses centros. Então, quando a gente fala em centro, as pessoas, às vezes, quando estudam sobre os chakras, e acham que o chakra é uma coisa que tem no corpo físico. É verdade. Não é errado. É errado. Não é errado. O chakra, ele não é na matéria física, na matéria etérica, mas a matéria etérica é física também. Então, a depressão tem um chakra cardíaco, por exemplo. Nessa altura, nós temos um chakra, um centro de energia nessa região. Ela fica no nosso veículo etérico. Porém, o chakra tem a contrapartida no próximo plano, que é no plano astral. Então, tem um chakra em todos os planos. Então, tem um chakra cardíaco no físico, no astral, no mental, em tudo mais. São centros de energia. Tá? Esses centros de energia
que vai interligando todos os veículos. Essa interligação de todos os nossos veículos, isso é chamado de Antakarana. É um cordão prateado dos espíritas, né, que vai interligando todos eles através de todos os chakras. Então, o Antakarana, ele precisa ser criado por nós. Então, nós temos que criar esse Antakarana através do processo de purificação, onde nós vamos vitalizando os centros de energia, e a vitalização desses centros de energia vai provocando realmente que os nossos veículos vão ficar cada vez mais sutis, e vai chegar uma determinada época que a gente não vai ter mais corpo físico, nem corpo astral, nem corpo mental, nem corpo búdico, vamos ser o Atma puro, que realmente é o princípio espiritual que existe em todos nós. É uma matéria meio confusa, não é muito importante a gente saber isso aqui, como se diz, decorado, mas para ter uma noção de que o processo não é um processo inerente só à personalidade, é um processo inerente ao ser como um todo, tá? Então, durante a semana de iniciação, como eu falei, forma um triângulo, e essa formação de um triângulo é porque o nível de energia que vai descer sobre o iniciado é tão grande, que se não fosse esses senhores, esses kumaras, que fazem o processo para amortecer um pouco a energia, o corpo do iniciado não suportaria. Então, gradativamente, é que vai acontecer nesse processo, através dessas iniciações todas aí. Tá? Nas duas sinais, tomam parte membros da hierarquia, são extraplanetários, fora do globo, porque quem participa dessas iniciações, as duas sinais que ele está falando aí, é a sexta e a sétima, né? Então, realmente, já é iniciação solar, não é iniciação mais humana, já é solar, então é oficiada por seres que nem são do nosso planeta. O Sanat Kumara, ele é o hierofante, tá? Embora de um modo muito esotérico, ele, o próprio Logos planetário, é quem oficie, porque é como se fosse uma encarnação do Logos planetário. O Sanat Kumara é o Logos planetário, numa forma reduzida, encarnado num determinado plano do sistema. Tá? No caso do Sanat Kumara, como estão falando, ele é uma encarnação do Logos de Vênus, não da Terra. Então, fazer um iniciado é um assunto dual, envolve a transferência de um adepto ou iniciado para outro lugar. Por quê? Por que vão iniciando outros? Por que não volta todo mundo para Deus? Primeiro que precisa realmente de uma grande fraternidade para fazer o processo de devolver as mônadas ao mundo de onde elas vieram. Lembram-se do involução e evolução? Involução é trazida do espírito para a matéria. Essa é a fraternidade das trevas. Porque ele recebe o nome de trevas, não é porque é trevoso, não, é porque matéria realmente é escuro. Matéria não é luz, e o espírito é luz. Então tem essa iniciação, esses seres que fazem, que trazem as mônadas para o mundo, e depois tem aqueles que levam de volta. Então é necessário. Mas, como se diz, né, tem gente que trabalha há muito tempo, um mestre trabalha há muito tempo, aí de repente ele vai crescendo também, ele vai aumentando as iniciações dele, então ele vai embora. Aí abre espaço para que outros entrem no processo. Então é assim. Então precisa realmente de novos iniciados para permitir que alguns iniciados realmente assumam outras funções mais altas do que realmente eles executam naquele momento. Isso aqui é como, olhar direitinho, é como uma grande empresa. Tá? Vamos crescendo, todo mundo vamos crescendo. Tá? Então, dentro desse processo todinho, nós falamos que tem 3 grandes seres que, na grande fraternidade branca, que é o Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan. Se vocês talvez não se lembrem, mas o Manu é o que cuida do primeiro aspecto. É o cara que realmente prepara uma determinada civilização. Então, o Manu da nossa civilização, que é a 5ª civilização, tá? É aquele ser que começou a desenvolver essa nova raça e vai levar ela até o final. Esse é o Manu. O Bodhisattva
é o que cuida dos aspectos de todas as religiões. Segundo aspecto, amor, sabedoria. Manu, primeiro aspecto, vontade, construção do mundo. E o terceiro é o Mahashohan. Então, são os três maiorais dentro dessa grande fraternidade branca. Tá? Claro que eles estão abaixo dos Kumaras. Os Kumaras estão um degrau acima dentro desse processo. Então, mais perto de nós, quem atua realmente nesse processo são esses três seres aí. Tá? Então, se você pegar o Manu, ele cuida da matéria, da forma, do não-eu. O não-eu é o ego, não é o espírito. Tá? Do corpo, da política, do governo, das raças. Então, esse é o trabalho, realmente, desse grande ser que é chamado de Manu. O grande ser que é chamado Bodhisattva, ele já não cuida do aspecto matéria, cuida do aspecto espírito. É a vida, é o eu. O eu é a alma, realmente, e não o ego. O espírito cuida de religião, crença e variedades de fé. Esse é o trabalho do Bodhisattva. E do Mahashohan já é o lado de inteligência ativa, da mente, relações, está falando com a alma, ciência, civilização e educação. Então é aquele tripé da grande fraternidade branca que realmente faz todo esse trabalho. Trabalhando com o Bodhisattva aqui, ó, nós temos os mestres que admitem discípulos, que é o mestre Mori e o mestre Kutumi, que estão aceitando discípulos para realmente continuar nesse processo de evolução. Até a quinta iniciação. Sexta e sétima é para pouquíssimos, tá, gente? Para poucos. É só a gente olhar o estudo que a gente vai lembrar disso realmente. São poucos Budas, poucos Cristos, são poucos seres. Para 60 bilhões de alma em evolução no planeta, são poucos que fazem esse processo todinho. Tá? Então, todos os seres humanos pertencem a um desses três departamentos aí, igual importância, tá? Porque espírito e matéria, fundamentalmente, são um só. Quando a gente fala no absoluto, o absoluto realmente não tem, nele não existe nem espírito nem matéria, só existe um. É no processo de criação de um universo que ele se divide em espírito e matéria. Como eu falei aqui hoje, cada um de nós está procurando o teu oposto polar para que haja uma fusão e voltemos a ser completos dentro desse processo todinho aí também. Tá? Então, os três grandes senhores cooperam no trabalho, naquele que é trabalho que é uno, porque tem três aqui, ó. Olhar de novo o três é a Trindade. A Trindade maior é Pai, Filho e Espírito Santo. Shiva, Vishnu, Brahma. Ou outros nomes de outras filosofias aí que existem. Então, sempre atua em três. Então, desde o princípio, sempre vai ter três. Tá? O pai e mãe geram o filho. Então, esse é o processo todinho que nós estamos falando aí. Tá? Então, quando entramos no caminho do discipulado, um mestre que tem supervisão relata ao chefe de um desses departamentos que está levando alguém para o portal da iniciação. Então, é assim que vai. É discípulo aceito. O discípulo aceito é quando ele é levado realmente para lá. Esse aqui é um repeteco que nós já falamos em aulas anteriores, tá? Então, realmente repetindo. A cada vida, mais tarde, a cada ano, é feito um relatório, tá? Até que o último ano no caminho probacionário, são feitos relatórios mais íntimos e frequentes. Então, nós estamos sendo realmente provados a cada instante e relatórios são feitos sobre nós. Tá? Então, durante o ano final, é submetido à loja o número do solicitante, tá? Quando ele é submetido à loja, então o nome dele é votado e determina uns padrinhos para realmente ser um iniciado. As duas primeiras, 2 mestres com o padrinho, ficam um de cada lado, fazendo um triângulo, o discípulo e 2 padrinhos. Faz um, justamente para aquele aspecto de diminuir o nível vibracional para o discípulo aceitar.
Então, na terceira, quarta e quinta, os padrinhos são Mahashohan e o Bodhisattva. Então, nas duas primeiras, os padrinhos são os mestres, o Moria, o Kuthumi, o Cristo, esses são os padrinhos. Agora, na terceira, quarta e quinta, já são o Mahashohan e o Bodhisattva, que são aqueles, lembra, Manu, Bodhisattva e Mahashohan. Então, já são eles que fazem os padrinhos. Dois grandes senhores aparecem também incógnitos para formar esse triângulo dentro do processo aí. Gente, hoje é conhecimento mesmo, aquilo que eu falei, é conhecimento de como uma coisa funciona, para a gente ter uma breve noção de como essas coisas funcionam. Não é muito importante a gente se alongar demais, sendo que eu estou tentando acelerar um pouquinho. Então, o trabalho dos padrinhos, passar para os seus corpos, a força que vem de um cetro de iniciação. Então, tem cetros que fazem esse processo. Cetros são mais ou menos aquilo do rei Arthur mesmo, a espada, alguma coisa que leva uma determinada energia, são esses cetros de iniciação. E tem diversos tipos de cetro. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Primeira iniciação está ao alcance de muitos, mas precisa de determinação e crença na realidade à frente. Está ao alcance. Todos nós já estamos sabendo disso, seja nesse workshop, seja em leituras, seja em outras filosofias, seja em outras vidas. A gente sabe que tem. Então, o que está faltando? Querer, força de vontade. Querer realmente ir em frente nesse processo aí. Tá? Então, dentro desse processo todinho, que nós falamos aqui dos cetros, dos padrinhos e tudo mais, vão acontecer algumas revelações aos iniciados que vão gradativamente. Essas revelações, no fundo, são ampliações de consciência. Está muito puxado, gente. Hoje ninguém está perguntando, só eu estou falando. É que o tema é meio chato mesmo, tá? Como eu falei, as aulas mais importantes aconteceram, foi até a 9ª aula mesmo, tá? Onde, quando a gente fala sobre o caminho do probacionário, quando a gente fala do caminho do discípulo, e mesmo dos iniciados dos primeiros graus, está mais perto da gente, então tem muita coisa que a gente tem que fazer realmente para acontecer. Então, esses processos aqui, esse conhecimento oculto sobre isso aqui, eles estão dizendo mais a nossa alma do que a nós como personalidade. Para ter uma curiosidade daquilo que acontece quando nós estamos com a consciência da alma. A consciência que nós estamos vivendo aqui, hoje, encarnada, é a consciência da personalidade. A consciência da nossa alma, ela é muito maior do que a consciência da personalidade. Afinal, essa nossa alma já teve quantas e quantas vidas aí já passou. Então, já tem uma consciência muito maior do que nós. E nós ainda não temos a consciência daquilo que nós somos na alma. Então, esses processos aqui, através do cetro e tudo mais, é um conhecimento para a alma. Então, a alma, com certeza, já tem esse conhecimento. Ou talvez não. Talvez ela está realmente num processo de iniciação ainda, começando agora. Não dá para a gente avaliar e nem deve avaliar nada, né? Mas é bom ter uma breve noção desses processos todinho, para a gente compreender que realmente tem mais coisa para a gente fazer que a gente imagina, tá? Oi, César. Boa noite, Seus Boa noite, gente. Já que o Seus falou, ninguém está falando nada, então eu vou contribuir com alguma coisinha. O Seus estava falando sobre a questão do consorte que no hinduísmo tem, né? O que seria a entidade masculina tem a feminina. É interessante nós lembrarmos que no kardecismo, Allan Kardec falou sobre que a questão das nossas vivências enquanto personalidades é por causa que a alma encarna e tem que vivenciar. Essa questão da paralelicidade, eu não estou conseguindo falar a palavra, mas digamos, a semelhança que tem em cima e embaixo, deixa isso claro, que as nossas vivências é para que a alma tenha as experiências. Então, você vê, por que as pessoas casam? Se você perguntar isso, as pessoas falam, porque eu estou apaixonado, porque precisa formar família. Mas e por que existe a família? Aí, quando você tem esse conhecimento espiritualista, você começa a perceber que tudo que está no nosso dia a dia é um reflexo do mundo espiritual.
O projeto de Deus para fazer o que tem que ser feito em todos esses níveis já começa conosco enquanto vivência. Então, a função da vivência é isso. Outro exemplo interessante, essa questão que o senhor Zumir estava falando sobre a questão de os níveis têm que ser sutilizados, né? Purificado e vai ficando cada vez mais sutil. As religiões têm o costume de nos ensinar, primariamente, que nós devemos ter o desejo de ir para o céu. Se você entender simbologicamente isso, e tendo esse conhecimento, você começa a entender, esse negócio de ir para o céu é porque cada nível tem que ser purificado e você, ao fazer isso, espiritualmente falando, vai se elevando e vai ascendendo mais. Então, são simbologias que a gente vai aprendendo. É isso aí, Célio. Mais ou menos é um resumo mesmo, tá? Nós somos efetivamente um reflexo da nossa alma, mas é um reflexo fragmentado. Se a nossa alma já teve 500 vidas, eu trago dentro de mim um monte de tendências. Cada um de nós tem tendências, é só se observar que você vê isso aí. Essas tendências é esse reflexo, isso é chamado de sanskaras. Então a gente traz tendências. Então tem gente que gosta de espiritualidade, tem gente que não gosta, tem gente que gosta do cristianismo, outro já gosta de outra coisa, cada um traz dentro de si essas tendências que esse reflexo que ele está falando se retrata através dessas tendências. Tá? Mas essas tendências, elas podem ser ampliadas. À medida que a gente vai interiorizando, fazendo meditação, de pouquinho em pouquinho, a nossa compreensão vai mudando. Esse é o importante, gente. Está tudo na nossa mão. Não está na mão do bispo, nem do papa, nem de ninguém. Está na nossa mão. Façam o exercício. Comecem a prática da meditação. Essa é a prática das mais importantes, além da autoobservação, é a meditação. Meditação realmente é voltar para dentro e esquecer tudo. Esquece, para de pensar. Não pensa na sogra, nem no cunhado, nem no namorado, nem na namorada. Deixa, larga tudo. Para. Quando a mente silencia, a alma fala. A alma é fundamentalmente a Atma Buddhi Manas. Ela tem mente também, mas fundamentalmente é a Atma Buddhi. E elas falam quando a mente sossega. Então nós vamos realmente retratar mais e mais a nossa alma quando a gente trabalhar, levar a sério nesse trabalho. Olha, não precisa, toda essa aula de hoje aqui que nós falamos, desses negócios aqui, é curiosidade para a gente ter uma certa noção. Mas o mais importante é isso, é voltar, olhar para dentro, parar um pouquinho. Eu acredito que todo mundo faz isso. Talvez não de uma forma sistemática, mas de uma forma esporádica. Mas vocês já observaram que quando a gente está com a mente tranquila, suave, o mundo fica mais fácil. Quando você está com a cabeça cheia de coisa para fazer, você vive cansado, acorda cansado, porque tem um monte de coisa para fazer. Então é nesses momentos que a gente tem que dar esses tempos para a gente, para a alma falar com a gente. Tá? Nós estamos cooperando com a nossa alma no sentido de realmente de crescimento, de evolução, de expansão de consciência. Enquanto os veículos não forem refinados, a gente não vai ter os insights que a gente precisa ter. Então cada um por si próprio. Rezar para Deus fazer as coisas para mim, perda de tempo. É você que tem que fazer. Revelações são essas. Você vai falar isso aqui de etapas da cerimônia de iniciação. Só curiosidade, 5 etapas. Presença revelada, visão vista, aplicação do cetro, administração de juramento e segredo e palavra. Isso aqui é mais importante, entender o segredo e a palavra. Tá? O mundo, para a gente aprender a fazer criação, então a gente tem que aprender a manipular a matéria mental.
E manipular a matéria mental é através de palavras. Então, tem palavras que vão ser transmitidas ao iniciado para que ele possa realmente manipular a matéria mental. Tá? Então, leva o iniciado a revelação em revelação, até uma etapa culminante, que são confiadas, um dos segredos, uma das 5 palavras de poder, que abrem vários planos em todas as suas evoluções. Leva à continuidade de consciência em todos os planos. Então, isso vai sendo passado gradativamente para os iniciados. Então, a ligação entre o homem no plano físico e seu governante interno torna a coisa mais clara até que a grande revelação é feita. Então, o que nós temos que fazer é realmente, essa ligação com o governante interno. O governante interno, a gente acha que é eu com a minha alma. O governante interno, ele é mais do que a alma. Ele é Deus. Ele é aquele ser que está dentro do nosso coração. Nós somos a alma. Tá? No fundo, nós somos encarnados, mas nós somos a alma. E a alma tem dentro dela o governante interno, que é a mônada. Então, esse é o contato final. Esse realmente é o processo final. Então, a gente tem que começar a exercitar essa ligação com o nosso governante interno. Essa melhor prática, posso dizer que é a melhor prática, que cada um é cada um, tá? Mas a prática que para mim foi muito boa é a prática do quem sou eu. Quem ensina isso é o Ramana Maharshi, tá? Quando você começa a perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem está falando é a alma. É a personalidade ligada com a alma falando. E arguindo quem sou eu, se a alma também está fazendo essa arguição, ela também está procurando alguma coisa maior do que ela, que é o governante interno. Então, quando a gente faz essa prática de todo dia, você perguntar para você quem você é, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, chega uma hora que a gente cria um elo de contato com esse ser dentro de nós. Tá? Então, essa é a ligação que nós temos que fazer. Pois não, Adriano? Pode ser com símbolos também, essas chaves que são abertas? Essas chaves que são abertas, né, das revelações, pode ser através de símbolos também? Não pode ser um símbolo. Ela é um símbolo na nossa compreensão. Mas ela é mais do que um símbolo, porque um símbolo é inerte. Um símbolo é uma figura. Aqui você está vendo um símbolo que fala um monte de coisas, que é o símbolo da Sociedade Teosófica. Mas o símbolo por si só, ele é inerte. Mas quando você percebe o símbolo como sendo uma coisa viva, como sendo energia, sendo uma coisa que está em movimento, então quem tem a percepção de perceber o símbolo como sendo uma coisa viva e não uma coisa somente figurativa, aí você pode considerar isso sim. Mas enquanto o símbolo é simplesmente uma figura, não. É uma tentativa de mostrar alguma coisa. Aqui nesse símbolo, esse triângulo aqui, ó, significa a alma. O triângulo voltado para cima. Esse triângulo voltado para baixo é a personalidade. Esse cruz aqui, ó, com esse círculo no meio, significa esse ser interior nosso escravizado, preso dentro da matéria. Então aqui tem um monte de coisa aqui. E aqui, ó, a serpente comendo o próprio rabo, é o universo que não tem fim. Está sempre nascendo e criando, nascendo e criando, nascendo e criando. Então, quando você enxerga um símbolo, entendendo aquele símbolo, e se você perceber ele como sendo uma coisa viva e não simplesmente uma figura, então aí você pode relacionar ele realmente com um cetro de iniciação. Antes disso, não. É simplesmente algum ensinamento para você tentar interpretar e ver tudo isso. Então, tem todo um estudo de símbolos aí, mas é coisa realmente individual. Por que individual? Porque a interpretação do símbolo depende do teu ser interno, depende da tua alma, depende da tua mônada. Então, a interpretação pode ser diferente. Tá? Então, não sei se eu te expliquei, Adriano, mas é mais ou menos por aí. Pode ser e pode não ser.
Então, o importante para nós é isso aqui, ó, achar o governante interno. Quando a gente achar o governante interno definitivamente, aquele processo de que nós temos a personalidade, que nós temos uma alma e que depois nós temos o Atma, que é a mônada, passa a ser só a mônada, sem intermediário. Então aí nós somos totalmente divinos encarnados. Não tem mais intermediário nesse processo. Tá? Então chega um momento que o homem fica consciente face a face com o seu eu real. Tá? Ele fica face a face com ele, se reconhece como sendo ele. Não mais teoricamente, ele se torna consciente do Deus interno. Então esses são os processos da iniciação. Nós vamos ter contato não com a nossa alma, que nós somos a alma, mas nós vamos ter o contato com nossa mônada, com o nosso eu em nós, com o nosso Deus em nós. Então vamos ter um contato direto com ele nesse processo. O que mais? Então o reconhecimento é por meio da percepção visual da visão direta. A gente vê descrições disso aqui em diversos livros, vê na Doutrina Secreta, vê na Nerys Bailey, a gente vê um monte de outros livros que falam sobre isso. Mas o ensinamento é que isso aqui só vai ser real o dia que a gente tiver a percepção direta dele, você estiver frente a frente com ele e ter esse contato realmente. Aí acabou, gente. Acabou, que aí acaba tudo quanto é dúvida. E a percepção direta. Hoje nós estamos procurando uma percepção intelectual, mas nós vamos chegar na percepção direta. Tá? E nós vamos chegar na percepção direta à medida que a gente for merecedor. Essa percepção direta, o nome dela também é graça. Chega um momento que nós temos a graça de ter a percepção do Deus dentro de nós. Aí não vai ser mais livro, não vai ser curso, vai ser direta. Tá? Então, os primeiros sentidos, o desenvolvimento dos sentidos, é audição, tato e visão. Quem teve filho vai lembrar disso aí. Tá? Primeira coisa que um bebê desenvolve é a audição. Ele procura pela audição, depois pela visão e depois pelo tato. Olfato e sabor demora um pouco mais. Tá? Então, esses são os 3 sentidos vitais. E é neles que nós vamos trabalhar. A audição é a resposta à voz da consciência. Então, nós vamos primeiro perceber esse contato com o nosso Deus interno através da audição. É através desse processo que parece que tem uma coisinha que está conversando com a gente, passando algumas coisas. Então, assim como num bebê o desenvolvimento é nessa ordem, começa aqui também, para ter esse contato direto, começa pela audição. É um período de evolução estritamente normal, ninguém realmente vai ter grandes visões. São simplesmente como se tivesse uma vozinha conversando com a gente. Tá? Depois vem o tato, é o controle e reconhecimento daquilo que permanece fora da unidade humana. Tá? Cobre o período de desenvolvimento espiritual, o caminho da prova, do discipulado até a iniciação. Então, nós vamos desenvolver o sentido do tato. Primeiro, a audição, eu estou falando não no sentido físico, tá? Eu estou falando na audição espiritual, o tato espiritual. O desenvolvimento é nesse sentido. E, por fim, a visão interna, que é produzida por meio de um processo de iniciação, tá? É o reconhecimento da faculdade sempre presente, embora desconhecida. Ela está em nós e, ao mesmo tempo, é desconhecida. É desconhecida porque a nossa mente não permite que nós realmente tenhamos esses contatos diretos. Então, para desenvolver esses 3 sentidos espirituais aqui, é primordial calar a mente, parar o processo de pensar. É nesse exercício de parar a mente que nós vamos desenvolver esses 3 sentidos, não mais no sentido físico, mas no sentido espiritual. Vamos desenvolver, assim como é em cima, assim como é embaixo, um bebê se desenvolve dessa forma e nós vamos desenvolver espiritualmente nessa mesma sequência também. Tá? Então, o canal da visão interna, ele existe, tá? E o que pode ser visto está presente
mas o reconhecimento, para a maioria, não existe. De novo, insistindo, não existe porque nós não permitimos. Ele está presente. Nós criamos véus entre nós e o Espírito. E todos os véus que nós criamos são véus emocionais e véus mentais. Nós somos ativos demais no mundo. Quanto mais ativo no mundo nós formos, mais distante de desenvolver essas percepções nós vamos estar. É por isso que é ensinado em algumas filosofias a prática do ascetismo. O ascetismo é você realmente se desligar do mundo. Tá? Fazer práticas realmente muito... O termo realmente é de se desligar. Só que entenderam isso de uma forma errada e acabam fazendo como sendo se açoitar, essas coisas todinhas aí. O Buda explicou isso claramente, que o ascetismo, nesse sentido, não leva a nada. Ele passou 7 anos na floresta, vivendo como um asceta, e ele só realmente concluiu o aprendizado dele quando ele largou fora tudo isso. Então, não é realmente judiar do corpo. O verdadeiro ascetismo é você estar em paz, estar tranquilo, relaxado, sem pensar. Quanto menos pensar, melhor. Esse é o verdadeiro ascetismo. Não precisa se esconder. Pode ser feito em qualquer lugar. Tá? Mas é isso aí que a gente tem que desenvolver. Então, o reconhecimento pelo iniciado é o grande passo na cerimônia da iniciação. Tenha transposto todas as etapas que tem que esperar. Então, a gente tem que reconhecer esse canal, primeiro, através da audição, depois tato e depois visão. A gente tem que fazer esse reconhecimento para que aconteça a iniciação. Então, um primeiro contato com o nosso espírito, um ensinamento que dão é quando você esbarra no manto do Cristo. Então, Cristo é a divindade interior. Quando você esbarrou no Cristo dentro de você, você vai ter essas percepções, então você está pronto para a iniciação. É só que assim, não ficou muito claro na nossa cabeça. Quando fala da audição e visão espiritual, a gente compreende bem, mas quando fala de desenvolver o tato espiritual, a gente não conseguiu entender bem assim o que seria isso. Realmente, o tato seria algo parecido com... Eu consigo desenvolver o sentido de tato físico, tem que existir um outro objeto. Se não existir um outro objeto, não tem o tato. Então, a audição é o primeiro que se desenvolvido. Então, o tato, você vai perceber alguma coisa fora de você. Então, você vai ter uma imagem, em princípio, ela está fora de você. Então, você vai como se tivesse tentar tocar ela. Esse é o que ele está chamando de desenvolvimento do tato. Ainda está fora de você. De repente, a energia de uma planta, talvez, não sei, sentir a aura de uma planta. Pode ser. Tudo é divino. Tá? Esse processo de desenvolvimento, de percepção, ele é tão individual, que não tem muitos livros que falam que é desse jeito ou daquele jeito, porque é um processo muito individual. Mas é mais ou menos no sentido. Tato, você vê um bebezinho, ele mexe as mãozinhas, ele está procurando alguma coisa fora dele. Tá? Então, ainda, depois que a gente tiver o contato, a audição, depois nós temos o tato, depois tem a visão. Então, é esse desenvolvimento que o próprio bebê ele descobre a si próprio depois que ele desenvolve os 3 sentidos. Ele não tem a percepção de que ele existe. Um bebê, quando ele está no mundo, ele e o mundo é uma coisa só, ele não tem essa separação. Então, tentando fazer uma comparação, mas não tem como te explicar isso realmente de uma forma mais detalhada. Mas te sugiro realmente fazer uma introspecção, começar a verificar isso, feche os olhos ou com os olhos abertos, faça uma determinada prática que você vai ter a tua resposta. Tá? Oi. Então, isso também seria nesse terceiro aspecto, né?
Na questão da áurea. Porque esse sentimento ele não é físico, mas a gente percebe. Vocês não percebem realmente que você entra num lugar legal? Eu, por exemplo, quando eu entro num lugar conturbado, eu vejo miasma para tudo quanto é lado. Miasma, coisinha feia mesmo, cheia. E ele leva a mão, ele está aqui na minha frente, leva a mão dele e não tem nada ali. A gente percebe. Seria quase uma visão já também, mas ainda fora da gente. Mas a gente parece que quer tocar a coisa. A gente tem que aprender realmente esse trabalho. Tá? Às vezes tem um pensamento que às vezes gera um calor na coluna, eu já percebi isso assim. Às vezes tem um pensamento, às vezes que gera um calor na coluna, ou que esfria uma parte do corpo, e não é físico, você vê que não é físico, né? Então talvez seja meio que esse caminho, assim. A gente pode comparar através da analogia, só através da analogia, porque não é físico, que o desenvolvimento do sentido físico nós já temos. Falta desenvolver o sentido espiritual. Claro que essa visão, no fundo, ela vai levar à clarividência. A audição vai levar à audiência, e o tato vai levar a alguma coisa parecida com a telecinese. E esses é os desenvolvimentos que nós estamos falando. Só uma curiosidade, não sei se você poderia me responder. Na senilidade, cada vez mais nós vamos perdendo a audição. Vamos perdendo a visão. E também vamos perdendo a sensação, às vezes, de andar, o tato. Será que isso não seria também uma oportunidade que a alma está aguardando? Que a gente volte a desenvolver esses sentidos mais profundos, né, mais internos? A resposta é sim e não. Como tudo na vida. Pode ser karma. Pode ser mau uso do sentido. Pode ser isso mesmo. Tá? No sentido de que quanto menos o mundo te atrair, mais você se interioriza. Então você vai perdendo a audiência, a audição, você vai perdendo, pode ser por esse lado também, para você ser mais introspectivo. Mas aí, como eu estou falando, a tendência que nós trazemos dentro de nós é que vai realmente mostrar isso que você está falando. Pode ser e pode não ser, pode ser mau uso, pode ser karma, pode ser isso aí que você falou. Tudo isso é verdade. Tá? Mas o fato às vezes você não escutar muito é bom, viu? A gente deixa de ouvir um monte de abobrinha, às vezes, viu? Às vezes é bom. Outras vezes não. Às vezes eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas aqui que querem falar alguma coisa, eu apanho um pouco, às vezes até respondo que eu não devo. Mas paciência. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Pode ser, mas também pode não ser. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. A resposta que eu mais gosto na espiritualidade é sim e não. Como é duro realmente você ser assertivo, é tudo sim. Não existe. Não existe. Pois não. Só complementando, Sr. Osmir, que eu, por coincidência, ontem estava ouvindo tem uma coletânea lá do Beethoven, né? E ele tem o testamento dele em áudio, né? E eu acredito que ele chegou lá à divindade dele através da música, né? Acredito que a maneira dele chegar a Deus foi daquela forma. E ele morreu surdo, né? Sim. E ele morreu com, assim, o testamento dele traz uma coisa muito pesada, né? Então, no caso dele, não foi exatamente uma coisa boa ele ficar no silêncio, né? Ele, me parece que se chegou lá através do som e depois se desligou no silêncio. Bom exemplo, a Quinta Sinfonia. Foi toda composta, ele já era surdo. E é linda. É linda. Quer dizer, ele com certeza ele já tinha desenvolvido esse desenvolvimento auditivo espiritual. Mas tem muitos outros exemplos. Quem? Também, né?
Quer ver um outro que fala muito disso aí? O Einstein. Ele nunca falou que ele desenvolveu uma determinada fórmula. O estudo dele era através da introspecção. Ele imaginava ele andando ao lado de uma partícula da luz. Então, nessa imaginação de que ele estava acompanhando uma partícula da luz, ele trazia aquelas equações matemáticas todinhas. Então, é desse jeito. É ensinado, eu não sou, mas é ensinado que uma boa pessoa que faz escultura, um bom escultor é aquele que pega o bloco que ele vai trabalhar e ele enxerga a imagem final todinha pronta antes dele quebrar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente tirar os excessos. Esse é o bom escultor. Ele vê a obra acabada antes dele começar a fazer. Isso vale para tudo. Tá? Caso típico que você falou do Beethoven também. Ele era surdo e dentro desse processo de surdez aí, ele fez o trabalho dele. Então ele escutava realmente o mundo espiritual. E para escutar o mundo espiritual, o que é que precisa? Parar de pensar. Enquanto pensar muito, não vai escutar o mundo espiritual. A mente é a inimiga do real. A mente é a assassina do real. É a mente que não permite a gente fazer tudo isso aí. A mente controlada é uma excelente ferramenta. A mente, quando nos controla, é a assassina do real. Quer dizer que a mente não presta? Presta. Se você atrai sob controle realmente, como os iniciados o fazem, ela é uma excelente ferramenta. Mas se deixa ela nos dominar, você não tem livre-arbítrio algum. É a mente que está mandando em você. Tá bom, gente? Deu para... É um assunto meio complicado de falar sobre isso mesmo. É bom que alguém coloque as experiências aí, que até ajuda para a gente aprender mais um pouco também. Né? Gostei do teu exemplo. Realmente um surdo compor uma quinta sinfonia, não é mole não, né? Não é mole não. Tá? Então o ego, reflexo da mônada, ele é uma triplicidade, tá? Reflete os três aspectos da divindade. De novo, nós somos sempre três em um, é Pai, Filho e Espírito Santo. Para isso nós somos físico, astral e mental. Por isso a nossa alma é Atma, Buddhi, Manas. Cada um está relacionado com um dos aspectos da Trindade. Tá? Então o ego reflete a mônada, uma triplicidade, e nós refletimos o ego. Tá? A mônada reflete num plano superior os três: vontade, amor, sabedoria, inteligência ativa da deidade. Então, nós somos o reflexo da alma. A alma, o reflexo da mônada, que é o reflexo do Logos, e vai por aí afora. Você veja só, gente. Reflexo do reflexo. Nós somos o reflexo do reflexo do reflexo. Isso para chegar no logo solar. Não vamos falar para cima dele, não, para chegar só no logo solar. Se o espelho não for muito bem polido, vai distorcendo tudo. É o que está acontecendo com a gente. A visão que a gente tem de tudo isso aqui, ela é distorcida. Tá? Primeira iniciação, o iniciado se torna ciente do terceiro aspecto do ego. Atma, Buddhi, Manas. Na primeira iniciação, o terceiro aspecto do ego é Manas. Nós encostamos no eu superior na parte inferior dele. Primeira iniciação. É o mais baixo, inteligência ativa. É posto face a face com aquela manifestação de um grande anjo solar. Mesmo
esse aspecto mais inferior desse nosso ego, do nosso eu superior, esse aspecto é um anjo solar. Brilha intensamente. É um anjo solar. Veja a que ponto é quando a gente vê a consciência de que nós somos esse anjo. Muda tudo, gente. Muda tudo. Na segunda, a grande presença é vista como uma dualidade, um outro aspecto brilha à frente dele, se torna ciente de que a vida radiante que se identifica consigo mesmo não é somente inteligência, mas também amor e sabedoria. Então veja só, ele se aproximou de algo do eu superior maior do que esse anjo solar. O anjo solar, então, é o terceiro aspecto da divindade. O aspecto amor-sabedoria já é do segundo logos, do Pai, Filho e do Filho. Na terceira, o ego permanece frente a frente do iniciado com uma triplicidade perfeita. Então, veja só, aí, na terceira iniciação, estamos de frente a frente com o nosso aspecto Atma. Lá. Então, esse ser já é uma triplicidade perfeita. Vamos enxergar o Atma, Buddhi, Manas, é um ser completo, é um Deus completo, é uma divindade completa. Tá? Então, o eu não é conhecido como amor ativo, tá? Apenas como amor ativo, mas também uma vontade fundamental. Vontade é o aspecto Atma. Isso na terceira iniciação. Nós temos essa percepção do que é realmente a nossa alma. Nós vamos ter essa percepção através da audição, através da visão, através do tato. Nós vamos ter essa percepção de quem nós somos na realidade. Gente, nós somos divinos. E insistimos em continuar sendo totalmente limitados, porque nós não fazemos realmente calar as nossas emoções, calar a nossa mente, deixar o nosso corpo sossegado para a gente ter essa percepção. Veja o que nós estamos perdendo. Então, essas revelações fulguram o anti-iniciado de uma maneira tríplice. É uma existência angélica radiante. Aqui já é o olho interno que vai perceber tudo isso. O que nós somos na realidade? Nós não somos uma personalidade. Nós somos divinos. O grande anjo solar que encarna o homem real, esse anjo solar, ele encarna a nós, ele gera a personalidade. Tá? É a expressão no plano da mente superior, é seu divino antepassado, é o vigilante, tá? Que se precipitou em sacrifício para que o homem viesse ser. Sem essa contrapartida espiritual, o homem vai continuar sendo sempre um homem animal, instintivo, puro instinto. É graças ao sacrifício desse anjo solar é que nós estamos saindo da fase instintiva e entrando naquela fase que o Jung chama de arquetípica, a percepção mais real daquilo que nós somos. Nós somos arquétipos, temos todos os arquétipos dentro de nós. Essa é a nossa alma. A nosso princípio alma, ele não é um morador interno, aquele ser que nós estamos procurando. Ele é Deus em manifestação. Nós somos dois em um. É o Deus em manifestação em nós faz aquilo que o mundo tem que acontecer. Essa é a nossa contribuição para com a evolução do mundo. E o nosso morador interno é o observador. Só o observador. Quando nós tivermos a ligação com esse nosso anjo interior, que é a nossa alma, já é uma coisa fantástica pelos ensinamentos. E perigosa. Por que perigosa?
Porque a gente vai gostar tanto dessa brincadeira, tanto dessa coisa, é tão angelical, é tanta beatitude, é tanta beleza, é tanta energia, que nós não lembramos do morador interno ainda. A gente se prende no nosso aspecto alma. Isso é ensinado pelo Ramakrishna, o maior dos devotos que teve na Índia no último milênio. Ele teve uma dificuldade danada para se conectar com o morador interno. Ele era tão devoto do aspecto alma dele, que era o aspecto mãe. Ele era adorador da grande mãe, que a mãe é o aspecto material. Ele era tão devoto, mas tão devoto da mãe, vivia em samadhi quase que eterno, perpétuo. Ele vivia beatificado pela grande mãe, porque realmente, eu imagino, é uma beleza descomunal, de tão grande. Para ele sair disso, foi necessário um outro grande ser que veio até ele e ensinou ele a colocar a grande mãe numa imagem de vidro. Coloque a grande mãe numa imagem de vidro. Aí ele fez aquilo, agora quebre o vidro. Quando ele quebra o vidro, é que ele volta a perceber o morador interno, que é o objetivo. Nesse ponto, ele já tinha, claro, encontrado o oposto polar. Então, ele já tinha dominado todo o aspecto material e ele se encontrou com o aspecto espiritual e fez aquela fusão que nós falamos que cada um de nós procura, que é a fusão espírito e matéria. Esse é o ensinamento, gente. É duro, é complicado a gente falar sobre isso aqui, a não ser sobre essas experiências de outros seres que já passaram por essa experiência. Tá? Então tem exemplos. Dentro do cristianismo tem muitos exemplos também de pessoas que ficavam beatificadas com a beleza que eles percebiam. Tá? Tem muitos aí. Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior. Quem não leu, dê uma lida. O Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila. É aquele ponto que realmente ficava inebriada com a presença desse anjo. Tá? É uma esfera de fogo radiante, tá? Ligado ao iniciado, permanece para ela um fio magnético de fogo, passa todos os veículos e chega no cérebro físico. Este fio prateado emana do centro do coração do anjo solar, liga coração e cérebro. Cérebro, alma. Coração é o morador interno. É no coração que está o morador interno. Então, há uma ligação do coração com o cérebro. Essa ligação direto aqui é quando há o encontro, então, do oposto polar, o nosso ser interno, com o ser aqui desenvolvido, e se funde tudo num único ser. Então, essa esfera ardente está ligada a muitas outras pertencentes ao mesmo grupo, ao mesmo raio, tá? E na demonstração que nos planos superiores somos todos um. Isso é mais difícil ainda de entender, esse somos todos um, que ele é muito teórico, né? Nós estamos tão separados um do outro, dizer que somos todos um, vai ser um paradigma que a gente vai ter que quebrar com o tempo ainda para entender isso. Óbvio que, em termos de corpo de manifestação, nós somos separados, tá? Mas esse anjo solar que nós temos dentro de um só. Então, na realidade, nos planos superiores, todos nós somos um só. Tá? Uma única vida pulsa através de todos, por meio de cordões ardentes. Tá? É o exemplo que é dito quando o Sol manda muitos raios de luz, e à medida que a gente vai afastando do Sol, parece que os raios vão se tornando mais longe um do outro. Então, esse raio do Sol, em cada um de nós, é um só, mas é um raio separado do outro. Mas se você seguir o teu raio, quando chega lá na origem, é um só. Então, parece haver separação, mas no fundo todos nós somos um só. Tá?
Na quarta iniciação, o iniciado é trazido à presença daquele aspecto de si mesmo que é chamado seu Pai no céu. Quarta iniciação, face a face com a mônada. Até então, nós estávamos tendo contato com quem? Com a nossa alma. Na terceira iniciação, até agora, foi contato com a alma. É a fusão da personalidade com a alma. Mas na quarta, nós vamos ter o contato agora com a mônada. Vai ser uma nova fusão. Vai ser a fusão da alma com a mônada. Essa fusão da alma com a mônada é aquele que nós vamos chamando dos opostos polares. Então, a mônada, que é o espírito, ela realmente, nosso aspecto, nosso anjo solar se funde com ela e se torna um só. Então, realmente, agora não temos mais nada que aprender aqui nesse mundo. Tá? Essa mônada se expressou no plano mental pelo ego, o anjo solar se retirou, o anjo solar ele conduziu conduziu a personalidade, a alma até aquele ponto. Depois ele se afasta e aquele princípio, Atma Buddhimana, se funde num princípio único, e esse anjo solar, ele é o próprio Logos solar, ele volta para a fonte dele lá que ele está falando. Tá? Então o eu inferior serviu aos propósitos do ego, e o ego se descartou do eu inferior, e o ego, da mesma maneira, serviu aos propósitos da mônada, não é mais necessário, e o iniciado fica livre, tanto da personalidade quanto da alma. É muito mecanismo, é muita explicação, mas é isso. O inferior sempre se entrega para o superior. Porque só existe o superior. O inferior é reflexo. Não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada. É o reflexo voltando à fonte. Depois o reflexo, de novo, voltou à fonte da mônada. A personalidade para a alma para a mônada. Tá? Então, para os aparecimentos restantes nos três mundos, é governado pela vontade, simplesmente pela vontade, tá? Iniciado, cria corpo de manifestação, controla as épocas, as estações, porque esse ser puro, agora, que é Atma puro, então ele tem o poder de criar novos veículos de manifestação quando ele achar necessário, sem mais passar pelo processo de papai e mamãe. Esse é o iniciado em quinto grau. Tá? O quarto já, ele contata o aspecto amor da mônada, na quinta o aspecto vontade. Tá? Então ele é mestre nos 5 planos de evolução humana: físico, astral, mental, búdico, átmico. Esse ser, ele é mestre em todos os planos. Então ele não tem mais por que ficar aqui. Ele é divino. Ou aqueles que vão continuar aqui porque faz parte do destino dele continuar nesse trabalho. Os outros não, voltam definitivamente para Deus. Tá? Então, além disso, na terceira, quarta e quinta iniciação, torna consciente da presença que envolve a própria mônada. Então, a mônada como um logos planetário. Então, você vê que realmente já começa a ter contato com o espírito do planeta. Já começa a ter esse contato aí. Isso vai ser efetivado mais fortemente na sexta iniciação. Tá? A tal ponto, essa verdade se refere à relação do ponto elétrico do fogo, que é a mônada, com uma estrela de 5 pontos, que revela iniciada a presença do Logos planetário. Então, o símbolo do Logos planetário é a estrela de 5 pontos. Então, já começa a ter esse contato. Na sexta, funcionando conscientemente como aspecto amor da mônada, aspecto amor da mônada, na sexta iniciação, é trazido pelo seu pai, o maior reconhecimento se torna ciente daquela estrela que envolve a estrela planetária. Tudo bem, gente, vocês podem olhar com calma, revisar isso aqui, tá? Tem certas coisas que só através da interiorização, da reflexo sobre tudo isso mesmo, que a gente vai entender. E eu até recomendo que essa parte aqui, como eu fiz um certo resumo, às vezes fica meio fragmentado. Então é até bom
pegar o livro completo para não ter fragmentação e para não ter interferência minha nesse entendimento. Tá? Ele faz contato consciente com o Logos solar, tá? E percebe dentro de si mesmo a unidade de toda a vida e manifestação. Tudo o que existe aqui é o Logos solar. Tudo é o Logos solar. Claro que somos manifestação, mas somos todos vivendo dentro da aura desse grande ser que é o Logos solar. Eu estou aprendendo um pouco sobre isso agora, estudando outras fontes, a gente vai entendendo que os próprios Logos planetários e o próprio Logos solar também estão em processo de evolução. Eles são divinos em relação a nossas consciências menores, mas eles têm que atingir consciências maiores do que a deles. Eles também estão em processo de evolução. Evolução e karma, no fundo, é quase a mesma coisa. Então, assim como nós temos o nosso karma, a nossa evolução, eles também têm a evolução deles. Só que, enquanto nós falamos aqui em evolução sistêmica dentro do sistema solar, eles estão falando em evolução não mais sistêmica, estão falando em evolução cósmica. Está bem longe daquilo que a gente pode realmente tentar compreender. Tá? Então, esse reconhecimento amplia na 7ª iniciação que os dois aspectos da vida uno se tornam a realidade para o Buda. Aqui, na 7ª iniciação, já é um Buda. 5ª, mestre de sabedoria. 6ª iniciação são os Churrans. 7ª iniciação, o Bodhisattva, ou Buda também, nessa 7ª iniciação. Na primeira, ele se torna consciente do papel que tem na sua vida pessoal. Aqui ele vai repetir de novo. 2ª iniciação, o papel dentro do grupo egóico que ele está. Na 3ª, o propósito sub-raio, o raio que ele pertence. Depois vem na parte dos planos do logo planetário revelado agora, na 3ª iniciação. Tá? Pela primeira vez ele se torna consciente do propósito do karma planetário. Então, a pessoa acha que chegou na 5ª iniciação, acabou o karma humano, mas tem uma outra categoria de karma que tem que ser trabalhado também, o karma planetário, tem o karma solar, tem o karma cósmico, isso não acaba nunca. Então, não somente da Terra, mas também o esquema que é o complementar da Terra, o oposto polar. No caso da Terra, o ensinamento que a gente aprendeu aí, o oposto polar da Terra é Vênus. Tá? O nosso sistema solar também tem um oposto também polar que ele tem que encontrar dentro dessa evolução também. Então a gente se conscientiza da inter-relação entre os dois esquemas desses planetas que nós estamos falando aqui. Tem uma inter-relação completa. Gente, eu vou parar por aqui, porque esse aqui, vocês podem ler a apostila, eu vou tentar mandar mais uma hoje, vocês podem completar isso, mas eu sugiro, inclusive, que, se possível, peguem o livro completo, porque está um pouco fragmentado, porque se a gente for seguir realmente passo a passo tudo que tem no livro lá, esse workshop não acaba nunca. Né? Então, o propósito foi esse mesmo, é estabelecer umas bases para que realmente, daqui para frente, vocês caminhem realmente olhando para dentro e realmente interiorizando cada vez mais esses ensinamentos, levando isso cada vez mais a sério, porque isso é fundamental. A nossa essência maior, o nosso espírito, continua aprisionado na matéria, porque nós não fizemos ainda a nossa lição de casa. Então, nós somos o carcereiro do espírito na matéria. Nós somos a casa dele e, ao mesmo tempo, nós somos o carcereiro. Então, a gente tem que aprender essas coisas para realmente fazer o trabalho e libertar o ser que existe em nós, que já entrou no processo de involução ao longo de bilhões e bilhões de anos e agora está voltando para a casa do Pai, e nós ainda, graças às nossas pequenas mesquinharias, a gente ainda
está aprendendo um anjo solar, que é o caso da nossa alma, estamos aprendendo também o morador interno no mundo material, porque nós não fizemos ainda realmente a nossa compreensão de quem nós somos e o que é que nós estamos e para onde nós vamos. Quando a gente tiver essa compreensão, eu tenho certeza de que todos vamos cooperar realmente nesse processo e liberar aquela essência espiritual que existe em nós para voltar para a casa do Pai. Lá é o verdadeiro amor. Lá é aquilo que é chamado de Sati, Siti, Ananda. Sati, existência, Siti, atividade, e Ananda, bem-aventurança. Então, na casa do Pai, nós somos tudo isso. Aqui, nós somos tremendamente limitados. E nós, sendo limitados, como eles estão aprisionados dentro de nós, nós estamos limitando aquilo que é infinito. O nosso espírito é infinito. Ele está limitado porque nós estamos realmente mantendo ele preso dentro de nós. Ok, gente, chega por hoje, já chegou às 9h30. Obrigado. A aula de hoje, eu tinha certeza que realmente era uma aula confusa, complicada, mas vale uma reflexão para cada um de nós, para entender realmente aquilo que ainda falta e aquilo que a gente pode fazer para que essa coisa realmente suceda o mais rápido possível. O ensinamento é um só. No final do Manvantara solar, todos nós vamos chegar lá. Todos. Mas faltam 2 bilhões de anos ainda. Alguém precisa de passar mais 2 bilhões de anos aqui? Questionem. Tá? Boa noite a todos.